Graças a Deus. Boa tarde a todos, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria. Estou muito alegre por gravar mais um vídeo, por tentar ajudar a todos vocês que estão começando a vida cristã com mais um assunto espiritual. Hoje eu quero falar com vocês sobre idolatria. Idolatria é um assunto que no começo não me despertou muita atenção, porque eu só me baseava na idolatria quando eu li o texto quero ler com vocês aqui, ali nos 10 Mandamentos, livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus e visita a maldade dos pais nos filhos. Quando eu me converti, eu li apenas esse texto falando sobre a idolatria, e não era para ser feito nenhum tipo de imagem de escultura, segundo está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20 e versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Então, eu só me fixei na palavra escultura, imagem de escultura. Em semelhança no que há em cima na terra, em semelhança no que há em cima na terra, ou aqui na terra ou embaixo da terra, que é nas águas. Bom, então você sabe que eu estou falando, esse texto, especificamente falando, ele fala da imagem que a pessoa esculpiu na pedra, esculpiu numa madeira referente a algum ser, ou semelhança de alguma coisa que ele acredita. Então, assim, a primeira concepção que nós temos sobre idolatria é a imagem de uma pessoa que era santo e esculpiu essa imagem, ou até a mesma foto do próprio Jesus, né? Que tem uma foto de Jesus aí que ele tem os olhos azuis, ele tem meio estilo europeu. Mas Isaías 53 diz: não tinha parecer nem formosura para que olhássemos nós para ele, e nem a beleza nos víamos para que o desejássemos. Isaías 53. Fala que ele não tinha parecer nem formosura. Bom, então existem quadros, existem, como se fala o nome, meu Deus do céu, esculturas de pedra, esculturas de madeira. E eu sempre tratei como idolatria essas coisas nesses aspectos, nesses termos. Mas um texto me chamou muita atenção quando Paulo, que escreve a teologia em 1 Coríntios, que foi o único teólogo da Bíblia Sagrada que escreveu uma teologia sobre idolatria, ele diz a idolatria no seguinte aspecto, no sentido dos gentios. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, eu quero ler com vocês, isso me chamou muita atenção. Eu tive a percepção que idolatria não é uma pessoa que só tem uma imagem de escultura de algum santo, ou de alguma coisa do passado, né? Porque me despertou assim a atenção que não estava só nisso. A idolatria que Paulo falava tinha um sentido muito mais amplo. Eu estou aqui pegando a minha Bíblia aqui, só um pouquinho de paciência. Pronto, já encontrei. Aqui tudo vem de cabeça, nada aqui é pronto. Mesmo que eu faça o vídeo, eu gosto de... Mesmo que você me veja fazendo um vídeo falando sobre um tema como idolatria, por mais que eu estude todos os tópicos, na hora de falar, eu deixo a coisa fluir e as coisas se organizarem na minha cabeça conforme eu vou compreendendo. Bom, então foi como que eu disse. Então quando você fala sobre idolatria, o primeiro texto que vem é o texto de Êxodo 20, versículo 4 e 5, que é a sua imagem de pedra. Mas quando você lê outro texto que fala da idolatria, num sentido mais amplo, isso me chamou muita atenção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, o tema diz assim: idolatria e culto a demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então você pensa, não posso ter escultura de pedra, não posso ter imagem de pedra, tá, até aí tudo ok. Só que ele não para só por aí. Falo como sábios, julgai vós mesmo o que digo. Então Paulo estava te dizendo o seguinte: idolatria não só é imagem só de pedra, mas a forma como vocês pensam a religião, a forma como vocês pensam o Evangelho de Cristo.
Continuando. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Tá aí, ó. E aí ele continua. E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo muitos somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Se você ler sobre a Santa Ceia aos Coríntios, o próprio Paulo fala aqui que o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Paulo teve um problema sério de idolatria na própria Santa Ceia. Gente, vocês têm noção do que eu estou falando? Idolatria não é só imagem de escultura, não. Paulo percebeu que os coríntios, quando iam participar da Santa Ceia, do cálice de bênção que abençoavam, eles se comportavam como idólatras. Como idólatras. Mas vamos provar isso na Bíblia, né? Vamos lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, nem o cálice dos demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Eu sei que quem vai ver esse vídeo aí vai ficar preocupado. Você vai falar assim, poxa vida, mas peraí. Até na Santa Ceia, dependendo como for a liturgia do culto, é uma idolatria? Irmãos, é uma idolatria. Mas vamos lá. Vamos entrar no sentido amplo. Vamos pegar as palavras de maneira correta. Lá em Êxodo capítulo 20, onde eu li, eu fixei na palavra escultura de pedra. Só que ali tem outra palavrinha que as pessoas passam por cima dela e não percebem, que eu quero ler com vocês. Na verdade, comecei a desenvolver muito raciocínio lógico depois que eu comecei a analisar palavra por palavra. Olha só. Êxodo capítulo 20, vou ler com vocês. De novo, o mesmo texto, que parece que você vai falar assim, dá até aquela sensação, e vai repetir tudo de novo. Presta bem atenção como muda as coisas. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. A primeira argumentação que eu comecei com vocês aqui, eu falei de escultura. Eu não falei de imagem. Porque a imagem de escultura é a mesma coisa. A escultura nada mais é do que a projeção da imagem. Então, o entendimento que eu tinha sobre idolatria era só como se diz ali, né? A pedra, o artesão fazer ali, esculpir o homem em pedra. A imagem de alguma coisa que era feita, esculpida em pedra ou em madeira. Mas quando Paulo fala assim que nós devemos fugir da idolatria, e que o cálice de bênçãos que abençoa meu corpo de Cristo, que nós devemos fugir da idolatria, eu percebi que a idolatria tinha um sentido muito amplo. Mas como que começou a idolatria? A idolatria, ela começa aqui sendo identificado no livro do Êxodo capítulo 32, quando a idolatria ela vem ali e aparece de uma forma muito clara na história. A palavra escultura ou imagem de escultura tem a mesma coisa. Num grande dicionário, a palavra imagem significa representação estética de um ser real ou mitológica. A representação estética de um ser real, alguma pessoa que você conheceu, ou mitológica, do passado, que já existiu. E aí ele continua. Por meio de desenho, fotografia, pintura, que é um retrato, ou escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. E aí, vamos ler na história como aparece no texto sagrado a idolatria e como ela está presente dentro da igreja quando nós não prestamos atenção na maneira correta de servir a Deus. Isso é muito sério que eu vou dizer aqui. O bezerro de ouro, todos vocês conhecem. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Vai vendo. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Araão e disseram:
Levanta-te, faz-nos deuses, para que vá diante de nós. Porquanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Ó, Moisés subiu e não desceu. Quem é que vai nos guiar agora? Quem é que vai substituir Moisés? 32 de Êxodo, versículo 2. Araão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos. Todo mundo usava brinco, hein? Das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Araão. Olha só, e ele o tornou das suas mãos, fazendo o ouro com um buril, quer dizer, um tipo de martelinho, um moldador, né? E fez ele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel. Estes são seus deuses, né? Ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, que a idolatria é tudo aquilo que tenta substituir algo de Deus na sua vida, ou que tenta ocupar o espaço de Deus na sua vida. E aí Moisés não desciam, eles precisavam de alguém que substituísse Moisés. Só que parece que também existia uma própria idolatria para com a pessoa de Moisés, né? Eles achavam que Moisés era um Deus. E Moisés subiu no monte a pedido de Deus, porque Deus já sabia da idolatria que estava no coração do povo. Ele não deixou nem o próprio Moisés cair na idolatria. Quantas pessoas que adoram homens que pregam o evangelho. Ah, eu adoro aquele pastor. Deus me livre, eu adoro Jesus. E quando não tem mais o pastor, ou faz uma foto do pastor, ou faz um santo do pastor, ou conta uma história do pastor, deixa de pregar a palavra, põe o bezerro e fala: esse agora é o nosso novo Deus. A coisa tá feia, hein, meu povo? A coisa tá feia. Pastor, mas idolatria é isso. É isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus ou tenta substituir uma posição dada por Deus ali. E coloca o bezerro. Tanto, pastor, não é possível. É possível. Tanto que, quando eles fazem o pedido para Araão entende o seguinte: olha, eu vou ter que fazer o pedido do povo, porque Moisés não desceu. Eles querem que deuses, eles não entendem, eles não entendem que o Deus é. Tipo assim, Arão fez aquilo tipo, isso é um bom sentido, né? Que Deus vá diante de nós. E a Bíblia Sagrada fala isso, tá? Êxodo capítulo 32 e o versículo 5. E Araão, vendo isso, edificou ali um altar diante dele. E Araão pregou e disse: Araão pregou, hein, gente? Amanhã será festa ao Senhor. O próprio Araão não tinha discernimento do Deus que falava com Moisés e do Deus que o povo queria, e entregou um bezerro para o povo. Gente, é complicado. Vamos lá. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, que são sacrifícios, trouxeram ofertas pacíficas, o povo se assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se a folgar. Te pergunto, o que aconteceu na igreja de Coríntios? Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o que aconteceu ali na Santa Ceia? Eu tô rindo aqui, gente, porque assim, eu vejo algumas coisas assim que realmente, meu povo, não desce. Não desce. Olha, você que é um novo convertido, você tá me escutando, pega os textos que eu tô pregando, examina com carinho, que Deus vai te livrar da idolatria, porque o que tem de cristão idólatra não está no gibi. Pastor, mas como o senhor prova isso? Porque eles, veja bem, depois que eles pegaram o bezerro, o próprio Araão fala: serviremos ao Senhor. Começou como um culto verdadeiro, hein? O bezerro lá, vamos substituir Moisés. Substituíram Moisés por um bezerro. E depois começaram como se fosse um culto verdadeiro. Ofereceram sacrifícios pacíficos, sacrificaram, colocaram ali as suas ofertas, os seus votos, e depois eles foram fazer o quê?
Eles sentaram a comer, a beber e foram se folgar. Festa, comida. O que tem mais hoje dentro das igrejas? Ah, pastor, mas isso acontece. Não pode ser dessa forma, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Na multiplicação de pães, na primeira e na segunda multiplicações de pães, o Senhor Jesus multiplicou os pães e deu para o povo a comer e para beber por uma necessidade, porque eles estavam 3 dias sem comer nada. No sermão que muitos deixam de seguir Jesus, Jesus disse as seguintes palavras: vós não estão me seguindo pelos sinais que viste, mas pelo pão que comestes e saciastes. Pessoas que só pensam em comida. É para a igreja pensando em festa, meu povo. Isso é idolatria. Bom, vamos lá, continuando. Hoje eu estou de espírito muito alegre. Vamos lá. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Olha o come e bebe aqui, ó. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Ai, meu Deus do céu. Mas, se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Paulo chega a dizer que comendo cada um toma antecipada a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Como é que era a Santa Ceia lá? Era como se fosse uma festa de casamento. Abriu o buffet, ia todo mundo atropelando, quem ficou para trás ficou. E a Santa Ceia não é isso, não é um lugar que você vai lá para encher a barriga. Você vai participar no pedaço do pão. Não é encher a mesa de comida e todo mundo sair comendo. Foi exatamente aquilo que aconteceu com o povo. O povo sentou-se a comer, a beber, a folgar. Pastor, o que você me fala de... A gente fez um culto maravilhoso e pôs um bolo na porta da igreja, todo mundo sentou a comer, a beber, a folgar. Tá fazendo igual o pessoal lá. Parece que é um culto a Deus, mas no final todo mundo vai sentar, vai comer, vai beber. Vai virar uma festa na porta da igreja. O senhor é contra a festa na porta da igreja? Não, sou contra a idolatria. Eu acho que festa de aniversário cada um deve fazer na sua casa. A casa de Deus não é lugar de comer nem beber. Que quem tiver fome, come em casa. Quem fala isso não sou eu, mas é Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para não vos ajuntais para a condenação. É só isso? Não. A avareza é considerada idolatria. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo... hoje a comida tá forte, hein? Carta de Paulo aos Colossenses, né? Ele fala aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Deixa eu procurar aqui, rapidinho, já entrego para vocês o conteúdo. Capítulo 3 e versículo 5 está escrito assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, que mais tem hoje? A impureza, palavrão, imagina, ninguém fala não. O apetite desordenado e a vil concupiscência. Então aqui entra de novo, o apetite desordenado. Gente do céu, o culto tá rolando, o pessoal tá nas barracas de cachorro-quente, tá no fundo da igreja se matando. Não faz sentido, gente. Quem tem fome, come em casa. Você tem vontade de ir numa festa, vai à parte. Mas ali na igreja, você está indo ali para adorar a Deus e conhecer o Deus único e verdadeiro que vai salvar a sua alma. E não substitui o lugar de Deus por outra coisa. Ah, mas se eu pôr uma barraca de cachorro-quente tá no fundo da igreja, eu estou substituindo o lugar de Deus, estou instituindo a idolatria? Sim, porque a idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na vida da pessoa. A pessoa já vai para a igreja não pensando na palavra que vai ser pregada, mas o que vai ter no final do culto. Se vai ter bolo, se vai ter cachorro-quente, vai ter salgado. Bom, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, já expliquei.
e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. 90% das igrejas só falam de dinheiro, não falam em salvação. E a avareza é só pensar em dinheiro, é só falar em dinheiro. Pastor, e aquele texto que o senhor começou falando lá sobre idolatria, que o senhor falou que chamou muita atenção, que fala da Santa Ceia, que ao mesmo tempo, dependendo como a gente participa da Santa Ceia, a gente presta não só culto a demônio, mas nós estamos envolvidos na idolatria. Bom, depois de tudo isso que eu já disse, vou terminar o vídeo aqui para ele não se estender, volto a ler de novo. Por que eu fico aqui na arte de repetir? Para entrar na sua memória o texto sagrado. Diz assim, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgais vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então é um pão grande, parte em milhares de pedaços e dá cada um para todos. Não é encher a mesa para todo mundo comer, para encher a barriga porque está com fome. Porque aí você está participando da glutonaria. Santa Ceia não é lugar de comer, não é lugar de glutonaria. Vede Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar, mas que digo, aqui é que entra. Quando eu li aqui, que eu entendi, pela primeira vez, quando eu me aprofundei nessa leitura aqui, que eu entendi que a idolatria tem um sentido muito mais amplo do que só imagem de escultura, só escultura. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então não faz sentido, depois da Santa Ceia, sair lá fora e encher a barriga de cachorro quente. Não faz sentido terminar a Santa Ceia e depois ter bolha aniversário dentro da igreja, come e bebe. Não faz sentido. Quem tem fome, gente, come em casa. O próprio povo, quando quis substituir Moisés, fez isso. Colocaram um bezerro, começaram com um culto bonito, falaram de Deus. Mas no final, todo mundo levantou-se a comer, se a beber, a folgar. E o que aconteceu com isso? Deus se irou. Então o pastor que não lê a Bíblia, não ensina para o povo, ele dá um bezerro para o povo. E o povo fica muito contente. Às vezes vão ter pessoas que vão ver esse vídeo e falar, isso é um absurdo que ele está falando. Mas pega os textos que eu li e medita nele e lê de maneira correta. Você vai perceber que o povo sim adorou aquele bezerro como se ele fosse à frente dele, como se ele tivesse substituído Moisés. E depois fizeram sacrifícios pacíficos, aquele culto bonito, mas no final sentaram a comer e a beber e se afolgar. Então só de querer substituir a Deus, no final é comes e bebes. Bom, então idolatria é imagem de escultura, mas aí no texto está falando, pastor, que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quem são os gentios? Em 2 Reis, capítulo 17, 24, a Bíblia Sagrada fala que o rei da Síria, ele trouxe gente da cidade é isso mesmo, 2 Reis 17, 24, o próprio rei da Síria, ele trouxe gente da cidade de Babel. Vocês conhecem Babel? Babel, Gênesis capítulo 10, 10. Babel foi a sede da cidade de Nimrod. E essas 4 cidades depois construíram a cidade da Síria. E a Síria é uma cidade pagã. Então, aqui é o nascimento dos gentios. Em 2 Reis 17, 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, Cuta, Ava, de Amate, de Safarvim, e fez habitar nas cidades de Samaria. E aí o povo de Samaria se mistura com os povos da terra da Síria, surgindo assim os samaritanos. Lembra da mulher do poço de Samaria? A mulher do poço de Samaria não sabia o que era adoração verdadeira, e os judeus não se conversavam com os samaritanos. E Jesus pregou para ela o seguinte: os judeus sabem quem eles adoram, mas os verdadeiros adoradores, presta bem atenção na frase, mas os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus em espírito e verdade. Aí ele já tirou a questão do templo e do monte.
Por que tirou a questão do templo e do monte? Porque dentro do próprio templo pode haver idolatria. Dentro do próprio templo, da própria igreja, pode haver idolatria. Não estou falando que tem idolatria, estou falando o formato como o culto é dirigido. Se a intenção do culto é adorar a Deus, não tem que ter comida no final do culto, meu povo. Não tem que ter comes e bebes, não tem que ter festa de aniversário, não tem que ter carnaval, não tem que ter nada disso. Isso é idolatria. Paulo falou que quem tem fome come em casa. Essa coisa de fazer da igreja um lugar de passeio e passatempo, mas se idolatria fosse só isso, fosse avareza, fosse tudo isso aqui que eu já falei, até que estava, né, descartado. Mas não é só isso não, viu? O rei da Síria foi à terra, né? O rei da Síria pegou o povo lá da terra, os descendentes da terra de Nimrod, Gênesis capítulo 10, que foi o princípio do seu governo, e levou para a terra de Samaria. E eles habitaram ali, né? Eles habitaram ali, e ali eles começaram a adorar a deuses estranhos. Deus manda os leões para poder matarem eles. Mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada fala que os gentios continuaram sacrificando nos altares, construindo imagens de pedra, e é isso. Pastor, na sua opinião, tatuagem é idolatria? Olha, imagem de escultura. No dicionário da língua portuguesa, ou no dicionário, grande dicionário que eu tenho aqui, diz o seguinte: imagem de escultura. A imagem, ela já é uma idolatria. Ela pode ser refletida na escultura, na pedra ou na fotografia. Imagem de escultura pelo dicionário da língua portuguesa. Representação estética de um ser real. O que é um ser real? Uma pessoa que você conhece. Eu vou fazer a tatuagem da minha namorada no meu braço. Idolatria. Eu vou desenhar Jesus no meu braço. Idolatria. Eu vou marcar o meu corpo. Eu vou marcar aqui o meu corpo, fazer uma tatuagem. Um desenho aqui que eu adoro, é bonito. Idolatria. Porque a imagem, ela é a representação estética de um ser mitológico por meio de desenho, fotografia, pintura e escultura. E o que é a tatuagem? É um desenho, é uma escultura feita na carne da pessoa, que fere a carne da pessoa, simplesmente para a pessoa fazer uma tatuagem de uma coisa que ela acha bonita. Então você não tem que fazer imagem nem no seu corpo, nem imagem de pedra, e nem muito menos, eu não condeno só a questão de você ter imagem, fazer a imagem como idolatria, mas de você substituir o lugar de Deus por outra coisa. Essas foram as minhas palavras. Espero que esse vídeo possa esclarecer a vocês. E os textos que eu li aqui, leia ele você também. Porque eu não estou criticando você como pessoa. Se você tem uma tatuagem no seu corpo, se lá na sua igreja todo mundo come no final do culto, faz festa de aniversário. Eu estou discutindo aqui o assunto da idolatria. Estou explicando o que é idolatria. E não estou tentando ofender ninguém. Porque aqui eu estou no campo das ideias. Eu estou no campo da teoria teológica, tá bom? Do que é idolatria. Desde já agradeço a todos vocês que têm acompanhado meu canal no YouTube. Deus abençoe.